Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Hoje eu quero trazer com vocês aqui um trecho de uma pregação do nosso grandioso Padre Paulo Ricardo. Uma pregação que me tocou profundamente quando eu escutei. E, meus irmãos, eu me lembrei da época em que eu ainda estava em grupo de jovens, que eu ainda estava organizando ali grupo de jovens, pregando para jovens, quando estava no movimento da renovação católica carismática. Por quê? Na grande maioria dos encontros, você se deparava com jovens que buscavam no prazer, buscavam em drogas, buscavam no mundo um vazio, buscavam preencher o coração com o mundo. Mas, muitas vezes, nós nos esquecemos ou não sabemos que o nosso coração só pode ser preenchido verdadeiramente em Jesus, em Deus. As pessoas buscam remédios, as pessoas buscam médicos, as pessoas buscam direcionamentos. E eu não estou aqui falando que remédios e médicos podem ser ruins, não. Mas o que eu estou querendo dizer? Que as pessoas, elas buscam em tudo que o mundo pode oferecer, tentar preencher o seu coração. Mas, às vezes se esquecem de tentar preencher o seu coração, de buscar aquele que era, que é e que há de vir, Jesus. Só Ele é o caminho e só nele nós podemos preencher verdadeiramente o nosso coração. Eu quero colocar então o trecho dessa pregação maravilhosa. Olha, das que eu vi do Padre Paulo Ricardo, talvez seja a mais bela que eu já escutei. Vamos ver. Jesus evita as cidades, começa a se reunir com o povo no deserto e aqui ele está nos mostrando quem somos nós. No meio do deserto desse mundo, nós buscamos Jesus. Eles não foram ao deserto para comer, mas terminaram alimentados espiritualmente por Jesus, por causa de Jesus. E aqui vem a pergunta: nós estamos dispostos a ir ao deserto buscar Jesus, pagar o preço, compreender que nós estamos no deserto desse mundo e que nada, absolutamente nada, sacia a nossa fome de Deus? Ou será que nós iremos viver de idolatria e iremos viver com falsos deuses? É necessário que todo católico, todo cristão se dê conta. Nós vivemos nesse mundo uma travessia pelo deserto. Nada sacia a nossa fome de Deus. É muito fácil nós substituirmos o Deus verdadeiro por uma falsidade, por um Deus que não é verdadeiro. Por causa da nossa fome, porque estamos no deserto espiritual e temos fome de Deus, as pessoas buscam o dinheiro, a fama, o poder, o sexo, compensações afetivas, bens materiais. Ninguém quer viver no deserto. Ninguém quer passar por essa fome. Quais foram os deuses que você adotou? Quais foram as compensações que você abraçou sem coragem de buscar Jesus no deserto? Onde está o seu Deus? Quais são os deuses falsos que nós cultivamos e que nós amamos porque não queremos só Jesus no deserto? Amar Jesus no deserto, estar com Ele no deserto e nos alimentar somente dEle.
Meus queridos, é isso que o Evangelho de hoje nos leva a refletir. E nós, aqui, reunidos para celebrar a Santa Eucaristia, devemos fazer esse exame de consciência antes de nos aproximarmos do altar, antes de nos aproximarmos da Santa Comunhão. Eu estou verdadeiramente com fome de Deus, buscando Jesus no deserto? Ou eu, no meio do caminho, fui arranjando outros deuses, outras coisas? Não é à toa que a igreja pede de nós que nós, antes de comungar, guardemos um jejum eucarístico. O jejum eucarístico quase não existe, é somente 1 hora, tão somente 1 hora, e mesmo assim ainda tem gente que não respeita o jejum eucarístico, né? Mas por que eu estou falando de jejum eucarístico? Para você entender. Você vai se aproximar da Eucaristia. A pergunta é a seguinte: você está com fome? Esse é o significado do jejum. Você está com fome de Deus? Ou será que você está enchendo o seu estômago, entre aspas, ou seja, a sua alma, o seu coração, com bobagens? O povo foi buscar Jesus no deserto. O povo com fome foi buscar alimento espiritual. E nós suportamos essa fome? A sua atitude com o celular, com as redes sociais, com a perda de tempo, com filmes, com tantas outras coisas que você vai arranjando aí, é a fome que você tem de Deus que você termina saciando com lixo, com bobagem. Vamos então pedir à Santa Escolástica e a Nossa Senhora de Lourdes que verdadeiramente nos dê essa graça de saber fazer o jejum eucarístico, ou seja, passar fome e vir para a Eucaristia com fome, fome de Deus. Muitas vezes eu me pego pensando, será que no final de tudo eu me doei em tudo? Será que no final de tudo eu busquei verdadeiramente a Deus? Eu me entreguei verdadeiramente a Ele? Será que quando Deus abrir o livro da vida, eu merecerei? Porque nós queremos tantas coisas, buscamos tantas coisas, mas e depois? Será que eu merecerei a salvação? Esta é uma grande inversão de valores. As nossas prioridades, infelizmente, muitas vezes, não são Deus. As nossas prioridades são as coisas, são o mundo. E nós temos que começar a mudar, buscar aquilo que vem depois. Claro que existem muitas coisas que nós precisamos ter, precisamos fazer. Nós estamos vivendo aqui, não somos zumbis vegetando aqui nessa terra. No entanto, o nosso fim neste mundo é para que nós consigamos chegar na glória junto com Cristo. É para isso que nós somos criados, de Deus, para voltar a Ele. E se, no final de tudo, nós não tivermos feito nada? Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!